Walter chegando. Boa noite para quem está chegando. A maioria já está trabalhando aí na área ou tem gente também em busca de trabalho, mas a maioria acho que já Acho que eu está vou até trabalhando. trocar de feição já. Fiz o curso errado, eu acho. Vai para quê? Vai para outra área? Você confeiteiro dá menos trabalho. Oh, será? Confeiteiro também não deve ser muito fácil. Dá para abrir um negócio aí já, vou colocar em prática os conhecimentos aqui da administração. E naquela atividade que a gente fez na aula passada foi legal. Ali o mínimo daquele contrato pessoal ali pareceu um 4, mas a zona crítica ali não apareceu ninguém. Bem legal sobre ali trabalho em equipe, liderança, tinham vários 10 ali, então o pessoal já tá bem engajado aí com a equipe de trabalho, legal. Bons resultados. Ninguém na zona crítica. Então, acho que eu vou começando, pessoal. 7h15, quase. Vou compartilhar aqui a minha tela para a gente dar início aqui na matéria que vamos ver hoje. Compartilhou aí para vocês? Espelhou aí? Sim. Então, hoje vamos falar sobre as funções administrativas. Já falamos sobre a parte de relações humanas, bastante, fator humano nas organizações, trabalho em equipe, liderança. E agora vamos falar um pouco mais sobre a parte mais burocrática ali da administração. Na aula hoje, talvez a gente veja a primeira, eu acho que é só a primeira das 4 funções administrativas que a gente vai ver depois, que é o planejamento, organização, direção e controle. E para conhecer um pouco, então, as funções administrativas e as funções do administrador, uma das primeiras necessidades é uma das primeiras necessidades para quem quer, então, liderar uma equipe ou para quem busca empreender e abrir um negócio próprio, né? E o gestor, então, precisa, o chefe o líder de uma equipe ou o dono da empresa precisa pôr em prática, então, as funções administrativas, que são elas planejamento, organização, direção e controle, que é a sigla PODC. Essas são as funções que constituem, então, o chamado processo administrativo, que serve para que a empresa, então, ela consiga ter bons resultados, consiga crescer, se desenvolver e, claro, ter lucro, né? Então, a primeira função administrativa é o planejamento, né? O planejamento, ele vai definir exatamente onde que a organização ela quer estar daqui no futuro, né? Onde que ela quer estar se posicionada daqui a alguns anos e como que ela pretende chegar lá. Então, basicamente, o planejamento é onde são definidos os objetivos
e as metas da organização e como que esses objetivos e essas metas eles vão ser atingidos. A falta de um planejamento ou um planejamento mal desenvolvido pode prejudicar o desempenho da empresa. E no planejamento é que o gestor, então, ele vai saber, desenvolvendo um bom planejamento, ele vai saber justamente onde que ele precisa realocar material, onde que ele precisa de mais recursos humanos, né? Colocar mais pessoas, onde precisa de mais recursos financeiros, onde precisa de mais recursos tecnológicos, substituições de equipamentos. E então é através do planejamento que a empresa vai conseguir traçar os seus objetivos de forma mais pontual, de forma mais adequada e traçar planos para o futuro. Quem planeja, então, tem a consciência de que, claro, que vão existir problemas no caminho, vão existir empecilhos, né? Mas se tiver bem preparado e bem estruturado, vai saber justamente quais as ferramentas, né? E os ajustes que devem ser tomados. Então, a estrutura organizacional do planejamento estratégico, né? O planejamento ele está basicamente dividido em 3 níveis hierárquicos, né? Onde ali no topo da pirâmide está o nível institucional. No nível institucional é onde são desenvolvidos os objetivos e os planos estratégicos e onde é definida a missão da empresa. Já no meio da pirâmide é o nível intermediário, onde trata-se da alocação dos recursos, né, onde são realizadas as divisões, as unidades dos negócios. E na base da pirâmide é o nível operacional, onde todos aqueles objetivos e a missão que foi definida pela cúpula, pelo nível institucional, vão ser colocados em prática, né, nas tarefas e nas operações do dia a dia, a fim de, então, se atingir os objetivos e as metas que foram traçadas. Essas são as 3 perspectivas do planejamento estratégico de uma empresa. Existem algumas etapas desse planejamento estratégico, como falei no início, primeiramente definido pela cúpula, né, pelo topo lá da pirâmide, a missão e a visão do negócio. Depois é preciso também que seja feita uma análise do ambiente, tanto o ambiente interno quanto o ambiente externo, né? O ambiente interno é preciso que a empresa identifique quais são as suas forças e quais são os seus pontos fortes e os pontos fracos, as suas fraquezas. E também é preciso olhar para o ambiente externo, né, e analisar as oportunidades e as ameaças, né, estar sempre de olho no que os concorrentes estão desenvolvendo, como que eles estão trabalhando, né, ver o que eu posso crescer e ampliar o meu negócio. Então, essa é a análise do ambiente interno e externo. Também são definidas as metas e os objetivos. Para isso é feita a formulação da estratégia, né, de como serão atingidas essas metas e esses objetivos, que é a base da pirâmide, que é a parte, o operacional é que vai usar essa estratégia. E depois é feita a implementação. Ao longo da implementação, sempre buscando feedback e fazendo o controle de todos os cumprimentos, se estão sendo cumpridas todas as metas, todos os procedimentos para então atingir as metas e os objetivos. E esse é esse é cíclico, né? É importante sempre estar colhendo feedback e ter todo um controle para que seja, se necessário for, retornar e rever as metas que foram traçados e fazer ajustes nos objetivos que foram definidos, né? Sempre buscando melhorar uma melhoria do processo. Isso tudo faz parte do planejamento estratégico
da empresa. Então, esses norteadores, existem alguns norteadores estratégicos que eles vão ajudar, então, a definir a identidade da organização, né? São esses norteadores que vão fazer com que todos da organização, né, os gestores, os colaboradores, olhem para uma mesma direção. Isso é desenvolver uma cultura organizacional. Um desses norteadores é a visão que é definida para a empresa. A visão, basicamente, é o objetivo da organização, né? Aquilo que ela espera atingir em um determinado espaço de tempo, ao que ela se propõe, né? A visão, ela é um plano, é uma ideia mental que descreve o que a organização quer realizar nos próximos anos da sua existência. Então, normalmente é um prazo mais longo, né, de pelo menos 5 anos. A visão é o que a instituição, então, ela gostaria de ser, onde ela quer chegar nos próximos anos, onde seria o ideal. Ela deve ser inspiradora, ela deve ser clara, concisa, e ela espelha, então, o perfil e as características dos seus dirigentes, dos seus gestores, né, dos seus diretores. E ela é baseada mais na intuição do que nas análises objetivas, em resultados. É o que ela quer mesmo ser, o que ela quer transmitir para o mercado. Um exemplo é a visão da Disney, que ela quer criar um mundo onde todos possam se sentir criança. Esse é um exemplo que eu trouxe para nós. Como, então, que a empresa deve elaborar a visão do seu negócio? Então, ela deve sempre pensar para o futuro da empresa, deve ser curta e compreensiva, para que todos se lembrem, ali bem curta a visão da Disney, né? E ela deve projetar, então, oportunidades futuras, deve responder a pergunta: aonde que eu quero chegar com a minha empresa? Deve delimitar um prazo para que o objetivo seja cumprido. Nem sempre, né? Ali no exemplo da Disney não tinha um prazo bem definido. E ela deve ser revista periodicamente, né? Sempre possível, sujeita a mudanças. Um outro norteador é a missão que a empresa tem, né? Ela refere-se, então, ao propósito da empresa, é uma descrição precisa do que é a organização, o que ela faz, qual é o negócio dela, né? Em que ramo, em que mercado que ela está inserida. E ela expõe muito da finalidade, da existência, né, da organização. É aquilo que define o seu significado. E você pode não aprender muito ao ler a missão de uma empresa, mas para desenvolver e tentar escrevê-la, ela é bem trabalhosa, né? Porque tem que colocar de forma precisa e sintética qual o propósito real da empresa. A missão, ela deve responder o porquê da organização, então, de forma bastante clara e que seja bem compreensível por todos. E cada colaborador da empresa, ele deve ser capaz, então, de verbalizar. Isso deve ser algo que deve ficar na mente dos colaboradores, e é uma das coisas que muitas empresas em auditorias, elas cobram muito que os funcionários eles tenham na ponta da língua, né, a missão da empresa. Alguns exemplos de missão que eu trouxe aqui, da Google. Nossa missão é organizar as informações do mundo para que sejam universalmente acessíveis e úteis a todos. E uma outra missão da Nike, que é vender artigos esportivos buscando inovação tecnológica e proporcionando conforto para os seus clientes. Como elaborar, então, a missão da empresa? Ela deve ser definida para satisfazer alguma necessidade do ambiente externo e não simplesmente para oferecer,
né, um serviço ou produto. Então, ela tem que ser mais do que oferecer, simplesmente oferecer um produto ou um serviço. Como aqui a Nike, ela não quer, ela quer buscar inovação tecnológica, além de só vender produtos esportivos. E também busca proporcionar conforto. Então, é mais do que entregar só um produto. E para definir a missão, então, algumas questões são importantes que elas sejam respondidas. Qual é o seu negócio? Quem é o seu cliente? E que satisfação ele quer ao comprar o teu produto? O que tu está trazendo de especial para esse cliente, para que ele compre ou adquira o teu produto, o teu serviço? Dicas para elaborar uma missão. Evite frases longas, né, para que seja de fácil compreensão e esteja sempre na mente dos colaboradores a missão. Não use muito fazendo, disponibilizando, querendo, e seja o mais simples e conciso possível, né? A da Disney, por exemplo, a missão é alegrar as pessoas. Então, bem direta e clara. E muitas vezes a missão, ela se confunde com a visão, né? A missão é algo que vai permanecer durante um longo tempo, é algo que deve ser sustentado por um período mais longo, enquanto a visão, ela pode ser adaptada, né? Ela é mutável de acordo com a necessidade da empresa, né? Mas ela deve ser concreta e possível de ser alcançada, algo que seja tangível, né, e possível de ser atingido. E um outro norteador são os valores, né? Os valores, eles são os princípios ou as crenças que servem de guia, então, de como a empresa e de como os colaboradores, então, devem se comportar, os comportamentos, atitudes, né? E como que eles devem desempenhar, então, as suas funções na busca pelos objetivos. Representam, então, os princípios éticos e, normalmente, os valores, eles são compostos de regras morais que simbolizam os atos dos seus administradores, dos seus fundadores e dos seus colaboradores em geral. Deve ser definido em termos de comportamentos e atitudes, então, como os empregadores devem se comportar, como seus empregadores se relacionam entre si, isso diz muito dos valores da empresa, como os empregados se relacionam com os seus clientes, como que a empresa trata os seus clientes, como que a empresa realiza os seus negócios, como que ela se relaciona com a comunidade, se ela busca um bem para a comunidade, se preocupa com questões ambientais. Maurício. A responsabilidade frente à sociedade, tudo isso está relacionado aos valores, né? E quais as crenças, os princípios que são levados em consideração pela empresa. Alguns exemplos, então, de valores é ética, lealdade, profissionalismo, comprometimento com o cliente, qualidade. A Avon, por exemplo, tem como valores a confiança, o respeito, a crença, a humildade e a integridade. E a Natura tem como valores o humanismo, criatividade, equilíbrio e transparência. Esses são alguns exemplos. Como definir, então, como elaborar os valores da tua empresa? Então, defina as posturas e as atitudes das pessoas. Utilize no máximo 5 valores, que é o sugerido. Ali nós vimos que o da Natura e o da Avon não são muitos. Devem ser valores que eles resistam ao tempo, que não sejam valores temporários.
devem ser independentes do ramo de atividade e eles devem ser coerentes com o que a empresa se propõe, né? Com a identidade da empresa. E aí eu vou querer que vocês busquem ou falem um pouco também, se vocês têm contatos, têm aí em mente a missão da empresa que vocês trabalham. Normalmente as empresas de grande porte e média têm isso bem definidos e bem fixados em murais e em painéis, missão, visão, valores. Então, se vocês têm em mente, eu gostaria que compartilhassem, quem quisesse participar aí, ou se não buscar, aí também dá um Google de alguma empresa que vocês gostem, que vocês admirem, para dar uma olhada qual a missão dessa empresa, só colocar ali no Google os valores, a visão, para ver se está realmente de acordo. Queria trazer para a gente falar um pouco, levantar se está de acordo com a visão que a gente tem dessa empresa, se ela está realmente transmitindo isso para os seus clientes, nós como clientes, ou quem quiser pegar o exemplo da sua própria empresa como funcionário, se ela realmente está cumprindo com o que ela se propõe. Então, deixo vocês pesquisarem um pouco aí e irem falando. Vou dar alguns minutos para a gente fazer essa atividade aqui em sala de aula. E podemos fazer como na última aula, vocês me mandarem quem não quiser falar aqui, que pouca gente está participando, mas me mandem também, porque é uma forma que eu vou usando para ir avaliando a participação de vocês. Talvez não tenha prova no final da disciplina, mas aí a gente vai fazendo essas atividades que vão contando com a participação para me ajudar a avaliar vocês e também para a aula ficar um pouco mais interativa e a gente pegar uns exemplos aí da prática. Deixa eu tirar aqui, tem uns 15 agora. Vou anotar mais uns que eu não anotei. Vou pegando as presenças aqui de vocês. Então, com a missão aí, quem trabalha nas grandes empresas aí da cidade, estão com a missão aí na ponta da língua para a auditoria. Garcia. Só eu que falo. Da empresa lá empresa, né, meu? Grande empresa. Lá, nossa, mudou há pouco tempo, não decorei que é grande o troço. Ah, é? Mas botaram mais um monte. Mas quer dizer a mesma coisa, aquela antiga deles lá, né? Como que é? Buscando satisfação, responsabilidade, qualidade de serviço, assim, não nessa ordem, mas... Uhum. Essa é a mensagem. Isso, tem uma... Aí já envolveu SMS, tudo junto, já emendaram tudo. Aí fizeram uma grandona lá. Mas é buscando ser mais o eficiente terminal do mercado, né? Uhum. Não, é isso aí, eu acho que é o que tá procurando saber aí, né? Sim. E tu acha que a empresa ela tá realmente fazendo o que ela coloca na missão e na missão e na visão ali dela? Eu acredito que sim, né? Que faz bastante coisa para avisar sempre isso aí, né? Uhum. Treinamento, esse curso mesmo aí tem vários nossos fazendo lá, é tudo pago por eles, né?
e treinamento interno lá e melhorando meio ambiente, segurança, saúde, tudo. Né? Eu Sim, acho que é isso. existe realmente essa preocupação. Não é só ali no mural, no papel, né? Isso, até para manter acho que com as ISO e coisa e tal, precisa mostrar isso tudo, né? E aí tem a cobrança, as auditorias externas e internas que cobram isso, dos funcionários deles próprios, né? E eu acho que é isso. Agora é tu, Tainá. Eu sabia que tu sabia responder isso. A empresa é pequena. O Yacht Clube aí, cara, o Yacht é... Não tem isso. Não tem? Como não? Não. Se o nosso gerente é um dos caras aí, ó. Ah, não, com certeza. Dá para pensar, então, em desenvolver aí uma missão. Olha aí, fazer uma cipa aí com ele aí, ó. Hein, Tainá? Quem sabe tu não puxar isso aí? Bah, imagina. Olha na beira da lagoa aí, ó. Não, isso aí é importante mesmo, né, cara? Organização, né? Tu que é o líder aí, cara, se falar aí. Eu, líder. O Leandro não fala. Estragou o fone do Leandro. Ah, estragou. Tá De novo? funcionando, mas eu não gosto de falar, eu gosto de falar ao vivo. Cadê o vídeo, Leandro? Queres me ver? Tá aí, ó. Agora sim. Melhorou, tá? Agora sim. O Leandro também trabalha numa grande empresa. O Leandro? É. Então, fala aí, Leandro, então, da tua experiência. Esses caras já têm experiência já no ramo já. A minha é só trabalhar, trabalhar e trabalhar. Não te cobram a missão ali na ponta da língua? Não, o dono só me cobra. Trabalha, Produção. trabalha, trabalha e trabalha. Aonde é, o Leandro? É a Metalurgia Pontes. A gente presta serviço, a gente é terceirizado em todas essas empresas aí, a gente trabalha, né? Quase todas, né? Ah, é? Trabalha na Bianchini, trabalha em tudo que é lugar. Até para São Paulo a gente vai, né? Para tudo que é lugar. Trabalha na Termas, Tergasa. Mas, e é empresa daqui? É daqui, sim. É daqui? É. Só os melhores trabalham lá. É, não é Olha tanto aí. assim. Johnny também. O Johnny é outro experiente na área. O Johnny trabalha onde? Tem na vida? Experiente nada, nem na idade não sou experiente. Aonde Pô, o tá Johnny louco, trabalha? Quero saber. Trabalho na Roseira da Quinta, ali no mecânico. O Adão também. O Adão é um cara experiente. Seu Paulo aí, Paulo. seu Paulo. O seu Paulo tem... Fala aí, tio Paulo. O Paulo tá mal, recém tava uma tossideira, bah. Covid. Oi? Ainda bem que estamos do EAD aqui, na distância. Não sei se passa não na cidade. Não sei. A empresa que eu trabalho também, a Sagres tem também missão e visão. O Maurício é da Sagres? Isso. Ah, tá, legal. Missão é criar soluções, serviços e confiança na logística portuária. Ó, tá aí, ó, afiado. A visão é ser reconhecido como parceiro insuperável na prestação de serviço também. É alguma coisa diferente disso, mas é isso aí o contexto. Sim. E todos estão se esforçando para isso? Tu acha? Acredito. Qual o teu ponto de vista? Tá Acredito que sim. Sim, né? É boa. É uma empresa nova, né?
E estão crescendo bastante aí também, o pessoal está bem focado. Tu trabalha no Porto? Isso. É ali na Na verdade, operação? eu trabalho no Porto, eu sou inspetor de equipamento, né? Eu Uhum. trabalho no Porto, trabalho em Pelotas, no Porto de Pelotas, trabalho na CMPC, em Guaíba, lá, que é a exportadora de celulose, né? Celulose. Uhum. São as operações que tem aqui na volta. Ah, tu faz os 3. Isso. Uhum. Josué não tá, Leandro. Pesquisaram aí alguma mais? Eu já até mandei a minha aí, Mandou? já. Tá, perfeito. Eu tô mandando a 3. minha. 3? Olha Eu tô só. mandando a minha. Tá, deixa eu ver aqui quem é que eu não peguei. Bruno não veio nunca. Douglas, tá por aí? Não. Felipe. Professora, o Douglas, às vezes, ele está trabalhando nesse horário, né? Aí eu não sei qual é a sede da escola. Ele deve estar justificando, então. Não. Ele trocou de turno para esse horário há pouco tempo. Né? Ah, deve estar justificando, então, as faltas dele. Quem mais que eu não peguei aqui? Felipe, Fernando, tá? Jean, Josué, Leandro Sena, Sokoski, não tá também. Lucas, Marcos, não. Patrick, também não. Rafael Gonçalves, Ronaldo, também não. É isso, os outros eu já peguei. Já peguei o nome. Quem é que tinha falado na aula passada que não era o Leandro? Não, o Rafael, que não tinha 10 lá naquela atividade que a gente fez? Eu que falei, não De tinha alta, 10. foi Leandro. Olha, saíram vários 10 ali. É, mas ninguém é 10, né? Saíram vários. E o mínimo foi 4, que eu falei ali no início da aula, foi tudo acima de 5. Tá todo mundo aí, ó. Tá bem na fita, se achando no trabalho em grupo. Legal, que bom. E o que a senhora acha que já fez com outras pessoas, né? Quais normal assim de ser, como que é? Ou é muito individual isso aí? É bem individual mesmo. Mas geralmente ali fica no 5, no 6. Muita gente reluta, fica aquele peso na consciência de dar o 10, né? Mas no crítico. 10 não, senão relaxa, hein? Senão não vai atrás, não busca o Não melhor. vai render, aí não vai render. Tem que mentir. É como meu supervisor disse lá, né? Nós temos feedback anual lá, né? Aí ele chegou, isso aqui ninguém nunca vai chegar. O dia que chegar isso aí, eu tô fora daqui, né? Aí pega o lugar dele. Pra me subir. Então vocês nunca vão chegar a isso aqui. Essa é a visão do chefe, viu? E aí, seu Paulo, não fala nada? O homem é bom de conversa, não sei por que tá parado quieto aí. hoje. Tá, já recebi. É bom ficar quietinho de vez em quando. Vamos seguir, então. Deixa eu compartilhar aqui. Já me familiarizei um pouco mais já hoje com vocês. Senão não conheço. Qual é, seu Paulo? Qual é a política lá da sua empresa, seu Paulo? O Jean. Fala aí, seu Paulo.
senhor que é o supervisor lá do pessoal aí. Fala, seu Paulo. Seu Não, Paulo é hoje bom não a gente quer ficar falar, quieto cara. de vez em quando. Hoje é bom de mas vez em isso- quando ficar quieto. É como uma auditoria, seu Paulo. O senhor tem que falar, não tem lá? Eu não participo das auditorias. Ué? Ele só elabora a auditoria, por isso que ele não participa. Ele se esconde, Leandro? Depois eu vou olhar aqui que vocês. Pô, também essa matéria nem vai ter prova, é a que a gente mais fez exercício em todo o curso. Mas é a avaliação, Concordo né? contigo. Tem que avaliar de Concordo algum contigo. jeito. Porque todos os dias estamos fazendo uma avaliação. Nem se compara com as Pode ver, outras Leandro, ela não matérias, para né? de escrever. Leandro, ela não para de escrever ali, hein? Só Pô, pois anotando. é. Tô vendo, a Bíblia tá anotando. Tô anotando aqui, ó. Tem os 2 ou 3 aí que estão despontando na participação. E seu Paulo, agora é a hora de falar, seu Paulo. Mas não tem mais ninguém nessa turma aqui. Tem sim, cara. Tem bastante gente, mas só que nós falemos, cara. Vamos deixar os outros falar também. O que eu falei nesse curso, eu já tô até cansado, tia. Nas outras também ou só nessa? Em todas. Olha. É o líder, né, professor? Ele é o líder Seu da Paulo turma. aí que é o seu Paulo que se dá bem com o seu amigo Alex. Aí ele só fala com o Alex, com mais ninguém. Ah, é? É, O passa toda Tayan aula falando também. com o Alex. O Tayan não, o Johnny. O Johnny também. Só fala com o Alex. Ah, é verdade. Deixa o Alex, não fala do Alex aí na minha frente, cara. Não, pior que é gente boa. Dos melhores professores que o cara teve. É mesmo? Muito bom. Com certeza. Legal. Ele é bom mesmo. Sabe encaminhar a aula. Legal. Eu gostei de ter aula com ele. Foi só uma disciplina que vocês têm com ele? Nós Vários tivemos teve. Várias? cinco Ah, ou O seis Alex aí. desde o início, né? Ah, A gente não, tá, um é o que monte. mais teve aula, né? Ah, não, um monte. Deu fabricação mecânica 1, 2, 3, né? Nos 3 módulos e depois mais algumas, né? Nem me lembro mais de que, mas deu Eu também. gosto. Desenho para nós também. Professor, ele mandei aí, tá? Tá. Eu depois quando encerrar a aula, eu vou dar uma olhadinha e dou o retorno para vocês. Seguindo no planejamento. Então, o planejamento é onde se fazem os planos, né? Que se baseiam nos objetivos e nos melhores procedimentos para então alcançar esses objetivos. Por exemplo, o meu objetivo da minha empresa hoje é aumentar o meu faturamento em 20% para o ano que vem. Tá? Eu tenho que traçar metas, então, para atingir esse objetivo. Então, eu vou começar propondo uma meta de aumentar a satisfação dos clientes em relação ao atendimento de 60% para 90%, até setembro do ano que vem. Preciso delimitar um período. Vou diminuir de 5% para 3% o percentual de mercadorias devolvidas durante o ano. Isso também vai me ajudar a atingir o meu objetivo. E também vou aplicar 2% do meu faturamento em material de divulgação da minha empresa. Então, esses são alguns exemplos de metas que vão me ajudar, então, a chegar no objetivo. O objetivo com uma data bem definida, né, com prazos, assim é que deve ser traçados. Então, os objetivos, eles são propósitos específicos, né, e alvos
que devem ser atingidos ao longo de um determinado período de tempo, que num conjunto resultarão, então, no cumprimento da missão da organização. Conjunto de objetivos é que vai ajudar a chegar na missão. Alguns exemplos de objetivos que podem ser traçados: melhorar a imagem da organização, né, aumentar o volume de vendas, promover a qualificação dos gerentes. Esses são os objetivos que eu posso definir algumas metas para, então, alcançar eles. Exemplos de alguns objetivos estratégicos: a Volkswagen manter uma posição de liderança entre as empresas da indústria automobilística no Brasil, no segmento de carros populares. E o exemplo da Nike, tornar-se uma empresa líder no mercado de material esportivo e não apenas de calçados esportivos. São alguns objetivos. Para chegar, então, nos objetivos, é preciso traçar metas, né? E as metas, elas devem ser inteligentes, né? Que em inglês é o SMART. As metas, então, elas têm que ser específica, tem que ser uma meta mensurável, né? Que eu consiga medir ela, se eu estou alcançando ou não. Se eu não estou alcançando, eu preciso adaptar essa meta, mas eu preciso saber se eu medir. Ela tem que ser alcançável, né? Nada que eu não consiga atingir naquele período que foi determinado para cumprir o objetivo. Uma meta deve ser relevante e ela deve ser temporal, tem que ter um tempo bem definido. E eu trouxe uma outra atividade para a aula de hoje, que aí a gente pode deixar para fazer em aula, ou também vocês me entregarem até amanhã. Eu posso passar no melhor já fazer em aula mesmo, né? Ou se não, depois eu passo ali no grupo. E para traçar, para fazer o planejamento estratégico, existem várias ferramentas e vários métodos que os gestores eles utilizam, né? E uma das ferramentas, uma metodologia que tem, é a chamada análise SWOT. Essa análise, então, ela permite que sejam identificados os pontos negativos e os pontos positivos, né, da empresa, através da análise do ambiente interno e do ambiente externo, como mostra ali a figura, né? O SWOT é do inglês, né? Que for identificar a força, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças da empresa. Então, com base nessa metodologia, que vai ser analisado um estudo de caso, que é proposto para identificar, então, as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças de uma situação aqui específica, que é uma situação de um feirante, de um empreendedor, né, que ele precisa conhecer bem o negócio dele para ele conseguir se desenvolver melhor. Então, eu vou ler aqui, depois eu deixo a figura para a gente ir falando, debatendo um pouco em aula e fazendo juntos, ou depois vocês também irem me enviarem. Então, a situação é a seguinte, o estudo de caso é o seguinte: o senhor Fernando, ele é um feirante de Rio Grande, tá? A feira do produtor, é super tradicional na cidade, e o senhor Fernando é um dos feirantes mais conhecidos, ele tem uma reputação muito boa na feira. Mas os seus clientes, eles vêm reclamando de uma falta de variedade de produtos, né, do preço que ele tem colocado nos produtos e do fato deles terem que sair de casa, né, algumas vezes estão longe do local da feira para então ter que ir comprar os produtos. Vale destacar que o senhor Fernando, ele não tem sido um bom observador nos últimos anos, né? A cidade de Rio Grande tem se desenvolvido economicamente e socialmente, com a chegada de várias empresas do setor de serviços, especialmente mercados, né, e mini mercados, que têm oferecido produtos já processados e prontos, então, bem embalados e prontos para o preparo.
né? Nessa situação, então, se você fosse um consultor que tivesse que fazer um planejamento para auxiliar, então, o senhor Fernando, e fosse usar essa metodologia, que é a análise SWOT, né? Identificando os pontos fortes e os pontos fracos, qual o resultado que vocês, então, ofereceriam para o senhor Fernando? Lembre-se de, então, analisar os fatores externos e os fatores internos do empreendimento, e a partir da análise desses fatores, que é possível identificar os pontos fortes e os pontos fracos do negócio, ver onde é que ele pode melhorar e onde que ele pode investir mais para o negócio se desenvolver e ele não ficar fora do mercado e ser engolido pelos outros que estão chegando. Então, a análise dos fatores externos traria informações sobre as ameaças, sobre as oportunidades que estão em volta do negócio do senhor Fernando. Então, a proposta é que vocês preencham esse quadro, tentando identificar, coloquei um em cada, identificar os pontos fortes e os pontos fracos do negócio do feirante, do senhor Fernando, tá? E aí, então, a partir disso é que seria a oportunidade de traçar um plano de negócios para o senhor Fernando. Mas é preciso que vocês linkem e identifiquem aí os pontos fortes da empresa, o que ele tem de bom, né? O que ele já tem de bom dentro do negócio dele como feirante, o que ele precisa melhorar, seriam os pontos fracos, e analisar a concorrência e o que está chegando em volta, né? Quais são as oportunidades, o que ele pode oferecer e quais são as ameaças, o que está acontecendo para que ele, então, seja engolido por outros. Entenderam a proposta da atividade? Conseguem visualizar aqui? Senão eu vou botar lá na outra tela. Ficaram com dúvida na situação, no cenário que eu tentei. Eu quero que vocês visualizem esse cenário de um pequeno empreendedor que está deixando algumas coisas, não está conseguindo acompanhar o desenvolvimento, e outros estão chegando no mercado e estão oferecendo mais serviços, e alguns clientes estão ficando insatisfeitos com o serviço dele. Então, ele precisa se realocar no mercado, repensar o plano de negócio dele, repensar o negócio dele para competir com os outros que estão chegando. Isso faz parte da estrutura do planejamento dele, que se não for bem elaborado, se esses pontos não forem bem identificados, ele vai ficar para trás e vai ser realmente engolido pelos outros que vêm chegando. Tá, e esse que já está preenchido no quadro é o que ele já tem, né? Isso tem tradição. Isso é um exemplo, ele já tem tradição, que é mais que ele já tem, que ele já tem de pontos fortes, né? Ele já tem uma clientela. Aí a gente... Nós, no caso, escrevemos e mandamos para a senhora, é isso? Isso. O que ele tem de pontos um exemplo por quadro? Um exemplo, 2 exemplos por quadro ali, pode ser, como uma forma de exercitar essa visão, assim, de olhar para fora do negócio, né, ver o que está acontecendo, o que ele está deixando a desejar, que outros estão chegando e estão fazendo, né, até
Um exemplo é agora na pandemia, várias empresas tiveram que se reinventar, né? Colocar serviços, entrega de produtos e serviços, utilizar o WhatsApp, utilizar o Instagram, o Facebook para divulgar o seu negócio, porque se certas empresas não fizessem isso, elas iam deixar de vender. E esse poderia ser um caso também, que as pessoas muita gente deixou de ir para a feira. Então, quais seriam outras oportunidades que ele poderia oferecer para o serviço se reinventar, né, rapidamente, para não perder vendas para outros? Então, pensando nessa situação que, no momento da pandemia, várias empresas também tiveram que se reinventar rapidamente e oferecer serviços que não estavam no planejamento, né? Não estava planejado e tiveram que se reinventar, mas é importante olhar o que o cliente precisa, o que os outros estão fazendo, que não estou fazendo. Então, essa é a intenção do exercício. Eu gostei de uma ideia aquele é só fritar, não sei se conhece na cidade aí, de salgadinhos, aquele que pega congelado. São congelados, né? Uhum. E aí agora eles estão entrando com... Olha. Ah. Com a mão cheia de tinta. Aí ele, no caso, está vendendo franquia, né? Que aí vai fazer dos bairros. Aí disso já tem no Cassino, já tem no BGV. Está procurando outros bairros, que aí vai revender em quantidade, né? Para os bairros. E talvez um preço mais baixo, mais quantidade. E vai ter em todos os bairros, não vai, de repente, abrir uma brecha para entrar um outro de fora, né? Claro. Achei legal a ideia dele. Perfeito, ele pensando no que ele pode expandir dentro da cidade antes que outros. Isso, aí sim, revende por bairro e não por pessoa de cada bairro, né? Uhum. Bem legal. Professor, tem como botar o texto na tela aí de novo? Sim. Tá muito pequeno? Não, tá bom.
Ponto forte, ponto fraco, oportunidade, o que mais? Vou achar aqui ponto forte. Oportunidade e ameaças Ah, tá bom. dos concorrentes. Vai. É oportunidade, o que mais ali, professora, que tem embaixo, no quadro? Vou achar aqui, ó. Oportunidades e ameaças. Obrigado. Nada.
Ô, professora, Oi, diga. olha aqui, eu tive que resolver um assunto no telefone ali e eu não sei o que era para ser feito. Ah, tá. Eu vou subir aqui então a tela de novo e colocar a situação. É um estudo de caso, tá? De um feirante da cidade daqui da cidade. Ele é um feirante, um produtor tradicional, né? Que participa lá da feira do produtor. E os clientes, eles vêm reclamando da falta de variedade de produtos na banca, do preço que ele está cobrando, né? Deles terem que sair de casa algumas vezes, que gostariam de encomendar, fazer pedidos por telefone. E aí ele tem sido, ele não tem identificado muito bem o que vem acontecendo, outras empresas vêm se estabelecendo, outros mercados vêm se estabelecendo na cidade e ele não está acompanhando as mudanças. Foi mais ou menos a situação que eu criei. Então, a proposta de atividade é como se tu fosse um consultor e tivesse que fazer um planejamento estratégico para o senhor Fernando e usar a análise SWOT, que é uma metodologia que tem que identificar os pontos fortes e os pontos fracos do negócio, para então traçar um plano de negócio para essa empresa, né? E aí como que tu ajudarias esse negócio do senhor Fernando a melhorar, né? Então, analisando os pontos fortes do negócio dele e os pontos fracos, e também olhando para a situação de fora, né, do que os concorrentes vêm fazendo, quais as oportunidades de crescimento que ele teria e as ameaças que podem prejudicar e deixar com que ele fique para trás e que os outros tomem conta do espaço dele, porque estão trazendo produtos diferenciados, né? Estão oferecendo tipos de serviços diferenciados. Até coloquei a situação da pandemia, que várias empresas tiveram que se reinventar, porque as que não ofereceram serviço pela internet ou que não estavam nas redes sociais não conseguiam, não iam perder vendas, né? Então, essa é uma situação do feirante que não está conseguindo acompanhar o desenvolvimento e como é que tu ajudarias ele a traçar um novo plano de negócios. E a proposta é partir da análise interna, identificar quais são os pontos fortes dele, o que deve ser reforçado, identificar os pontos fracos, onde é que ele está pecando, né, para que ele consiga, então, continuar concorrendo, continuar competindo com os outros, e quais são as oportunidades que ele tem de serviço que ele possa oferecer para continuar prestando um bom serviço, e as ameaças, o que pode deixar ele de fora se ele não tomar iniciativas, que ele pode ser engolido pelos outros mercados que vêm se desenvolvendo na cidade. Mais ou menos essa é a situação para preencher aqui nesse quadro pontos fortes, pontos fracos, oportunidades de crescimento do negócio e ameaças. Tá, então tá, é só preencher esses quadros aí. É isso. Deu. E deu. Tá.
Que dia tem que entregar isso? Hoje? Hoje ou até amanhã, se não conseguir fazer, eu tô Preferência dando, agora, Leandro. tô dando tempo já até, Eu vou entregar daqui 5 minutos. eu Já vou mudar acho. esse perante. Já refaz aí o plano de negócio dele, que ele tá ficando para trás. Vou dar mais 5 minutinhos, então, aí pro Leandro, e aí a gente... Oportunidades aqui. Pontos fortes dele, já tem tradição, né? Já é um feirante bem conhecido, já tem as pessoas que compram dele, já sabem da qualidade do produto dele, que eu recebi aqui algumas coisas, ó. Já tem confiança no trabalho dele, mas tem um ponto, está bem localizado na feira, tem uma boa estrutura, tem diversidade de produtos. Tem mais. É pontual, as pessoas já sabem que os dias que ele está lá e tem comprometimento com o trabalho. Mais pontos fortes aí, gente. Estou recebendo aqui alguns. Pontos fracos. Não está fazendo oferta de produtos, não trabalha com vendas online, falta de variedade, né? Não está buscando trazer coisas novas. Preço elevado também pode estar prejudicando ele. E as oportunidades que ele pode oferecer de novo. Vendas por WhatsApp, vendas pelo Facebook, Instagram, criar perfil nas redes sociais, né? Oferecer teleentrega grátis. O que mais? Criar um aplicativo, cartões de visita. Teleentrega também. Horários alternativos de pedidos. Dias alternativos também, não ficar limitado só os dias da feira. Mas isso é um feirante do tempo antigo, não está na modernidade agora. Pois é, por isso que ele está precisando de uma pessoa que faça um planejamento aí para ele, porque senão ele vai ser engolido mesmo, né? Acho que atualmente os que não estavam na pandemia tiveram que agilizar alguns serviços aí, porque senão iam ficar de fora mesmo. Pequena longevidade das frutas, ponto fraco, e ameaças. Vamos ver algumas ameaças aqui.
Passa a banca do lado, já é uma ameaça. É uma grande ameaça. Guanabara é uma ameaça. Perca do mercado, vai diminuir os lucros, se obrigar a fechar a banca. Diminuição de clientes pela falta de inovação em produtos, concorrência, forte concorrência, né? Tem aí os mercados fortes. É isso, se eu não falei alguma coisa aí, acrescentem. Pô, mas essas feiras é complicado, né? Eles chegam cedo, tem que montar tudo, depois desmontar, e no próximo dia em outro lugar, tem que repor estoque, tem que... Poxa, é bastante trabalho, né? É. E muitos é os que trabalham ainda. Na horta, ou sei lá no nome, né? Já diz o nome, trabalho, né? Trabalho, vai dar trabalho. Dá trabalho mesmo. Professora, tem que tirar uma foto e lhe mandar para a senhora? Isso, por favor. Daí eu fico aqui com... Não, de manhã cedo eles já estão fazendo... É uma estrutura que tem que montar, porque não está lá pronto, né? Desmonta tudo. Mais fácil se ficar só em casa atendendo pelo WhatsApp até, mas... Com certeza. E cada dia da semana é numa parte da cidade, né? É. Mas também ficar limitado só para vendas online também pode diminuir muito, é complicado diminuir muito o público, porque tem gente que ainda gosta da modalidade presencial lá, de escolher a fruta, né, de estar vendo o produto. Então, tá vendo o produto com as mãos apertando, né? Estragando as frutas. Que eles não enxergam com os olhos, enxergam com a mão o ser humano. Lá no começo da Querência tem, acho que é 2 dias, uma feira. O cara chega com um carro, reboque, aí monta a feirinha dele lá, passa toda manhã lá. Pô, e vende bastante. Porque ali na Querência não tem, né, um mercado assim sortido para isso, né? E aí ele vai 2 vezes na semana lá e faz. Não sei se faz no inverno, mas no verão. Só ele daí fica? Isso, é só um carro com reboque ali. Monta o dele ali. Ele achou um lugar ali que é uma oportunidade, né? Porque não tinham outros. E aí, na rua principal do ônibus Atlântida. Uma sacada boa dele. Então tá, pessoal. E essas eram as atividades que tinha para hoje. E para fazer a implementação da estratégia, então, a gente viu uma ferramenta, existem várias ferramentas para fazer o planejamento estratégico das empresas, essa é só uma delas, né? Identificar ameaças e oportunidades, olhar para dentro da empresa e olhar para fora de tudo que está acontecendo fora, para estar sempre se atualizando, né? É super importante isso, e não deixar o que estava sendo feito antes simplesmente migrar, como exemplo, migrar para o online e deixar de fazer as atividades que eu desempenhava. Não, tem que ir melhorando, por mais que isso signifique mais trabalho, né? Normalmente isso significa mais trabalho. Com certeza o senhor Fernando vai ter mais trabalho com as vendas por aplicativo ou por WhatsApp, mas para manter as vendas dele, talvez seja a forma que ele encontre para não quebrar o negócio dele. Então, esse foi um exemplo para a gente exercitar, né? Um estudo de caso para exercitar. E dentro da empresa, então, existem nas empresas, né, maiores, empresas de médio e grande
média e grande porte, desculpa, travei. Existem 4 tipos de planos operacionais. Existem os planos relacionados com o método de trabalho, né, que alguns devem ter bastante contato aí com instruções de trabalho, fluxogramas. Planos operacionais relacionados com dinheiro, né, que é o orçamento da empresa, parte administrativa geralmente que trabalha muito com financeira, né, com os orçamentos e com os recursos financeiros, relacionados com o tempo de execução das tarefas, que são os cronogramas, até para controle, para atingir as metas, e relacionado com os comportamentos, que são as regras e as normas que a empresa define. Então, esses são os tipos de planos operacionais. Quanto ao fluxograma, né? É um gráfico, geralmente, que representa cada uma das fases do processo, né? Que auxilia de forma clara como que as atividades elas têm que ser desenvolvidas, né? Existem símbolos já pré-definidos, né? Como o símbolo de início, o símbolo do fim, né? O símbolo de decisão, quando existem diversos caminhos. Então, ali é um exemplo de início de um processo, né? Recebe a solicitação de verificar o estoque, tem estoque, não tem, para o que vai, né? Para onde vai. Então, isso é um fluxograma que faz parte do planejamento da empresa definir, traçar fluxogramas de trabalho para auxiliar no desenvolvimento das atividades. Tem o objetivo, então, de padronizar as atividades, né, o trabalho, permite maior rapidez da descrição dos métodos administrativos, facilita muito a leitura, né, e o entendimento para quem está chegando no setor, né, que precisa aprender a desempenhar as tarefas, melhora a análise e facilita a localização e identificação dos pontos mais importantes do processo. Tem como vantagens, então, o levantamento e análise de qualquer método administrativo, a apresentação real do funcionamento de todo o processo de trabalho, com início e fim, uma visão integrada do método administrativo, e tem o uso, então, de símbolos, né, e de convenções que facilitam muito a leitura. Essas são algumas vantagens. Um outro tipo de plano operacional é o orçamento, né, que o orçamento é muito utilizado para o fluxo de caixa, né, para o controle, entrada e saída do dinheiro. O cronograma, para controle de tempo, algumas técnicas relacionadas com o planejamento são utilizadas para assegurar o alcance desejado do objetivo, e o cronograma diretamente relacionado com o tempo de execução das atividades, quando que elas devem ser concluídas. Então, nas linhas são os eventos, as atividades que devem ser desempenhadas, e nas colunas, né, as semanas ou os meses, o período de tempo que é o limite para, então, desenvolvimento da atividade. A função está relacionada, então, aos eventos em função do tempo disponível para a realização das tarefas. Isso é um gráfico de planejamento e de controle de tempo, especificamente esse. E também um outro tipo é um outro tipo de plano operacional é o de regras e normas de comportamento, né, que as empresas elas utilizam, então, para orientar os seus colaboradores quanto às regras e às normas definidas pela empresa, né, atravessar na faixa, né, não usar celular na área em determinadas áreas, né, fazer uso dos EPIs. Esse tipo de orientação são algumas regras que são definidas pelo planejamento da empresa. Basicamente, os benefícios, então, para a empresa do planejamento estratégico é definir o foco,
né, e flexibilidade, né, de adaptação para a empresa, se ela precisar, ela consegue monitorar, controlar, pegar os feedbacks, fazer o controle, para que, se preciso for, refazer as suas metas e os seus objetivos. Então, proporciona essa flexibilidade, proporciona uma melhoria na coordenação, melhoria no controle das atividades, a administração do tempo é muito melhor controlada quando existe o planejamento, né, das atividades. Como um exemplo é o do planejamento de tempo, é o cronograma das atividades. Então, pessoal, ficamos por aqui pela aula de hoje. Obrigada pela participação de vocês, pelas atividades que fizeram. Vou dar uma olhadinha quem não enviou, me envia aí pelo WhatsApp. E amanhã damos continuidade, então, nas outras funções administrativas que a gente ainda vai ver, as outras 3 funções administrativas. Alguma dúvida? Ô, professor, algum questionamento? Fale. Essas últimas 2 aulas eu não pude assistir, eu estava trabalhando. Tem alguma atividade que dá para mandar ainda para a senhora ou não tem? Eu te passo, sim. Te passo algumas atividades que a gente fez em aula. E aí as tuas faltas eu acho que vocês acertam com a questão de trabalho com a secretaria, né? Isso. Tá, Manda perfeito. direto para eles os atestados. Tá, eu te mando ali no WhatsApp algumas atividades que a gente fez, para que daí eu te coloco para avaliar a participação, mesmo não tendo estado presente. Ok, obrigado. De nada. Faltam quantas aulas? Falta 4 aulas só e deu. Aí sim. Falta um mês. Falta um mês de aula ainda. Eu acho que querem estender um pouco mais aí Vai ter mais uma matéria, o parece. curso, vai ter mais uma. Alex, de novo. Vocês gostaram tanto, é tão bom. Parece que o Alex vai dar mais uma semana. Falar com ele. Nenhuma dúvida mais, pessoal? Ficamos por aqui hoje? Não, da minha parte, não. Tudo certo? Muito bom. Eu lhe mandei aí, tá? Muito bom. Recebi. É que hoje eu tô quietinho mesmo. Segunda-feira, o pessoal tá mais na lenta. Tá bem. Tá, boa noite, com o cara que fez cagada em São Paulo. Bah. No final de semana. Tá Boa bom, noite, boa noite pra todos aí, viu? Boa noite, pessoal. Valeu, Boa obrigadão. noite. Tchau, tchau. Tchau.